Está começando mais um podcast. Eu sou Wagner Júnior e esse é o Seguro em Dia Podcast. E eu gostaria de agradecer você que tem acompanhado o nosso trabalho, você que já se inscreveu em nosso canal, você que tem compartilhado esse conteúdo com seu pai, com sua esposa, com seus filhos, seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, convido você a clicar no botãozinho inscrever-se, ativar as notificações no sininho, que o YouTube vai recomendar esse conteúdo e vai alertar você toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E estamos aqui com o nosso convidado especial, o Elton, e antes de passar a bola para ele, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Isso mesmo, agradecer o pessoal da Seg Fibras, internet rápida de verdade, muito mais que internet. Um abraço aí para toda a equipe da Seg Fibras, que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem acreditado no nosso projeto e não mediram esforços de ajudar de todas as formas aqui, desde a nossa internet aqui no estúdio e também fornecendo equipamentos, enfim. Então, um abraço para o pessoal, a equipe da Seg Fibras. E sem mais, na verdade, agradecer também ao John, que está no nosso backstage hoje. E agora sim, sem mais jabá, Elton, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, né? É um momento especial para a gente estar aqui conversando, falando um pouquinho nesse bate-papo, como você mesmo fala, é um bate-papo, uma conversa de roda, né? Então, maravilha. Obrigado pelo convite, pelo carinho, né? Que a gente já se conhece há algum tempo e já podemos, né, voltar aí uma conversa mais próxima novamente. O Elton, em 2011, eu participei de um programa no Senai chamado Jovem Aprendiz, e o Elton foi meu professor. Em 2011, meu primeiro emprego de carteira assinada foi no projeto, e você, acho que contabilidade, foi essa matéria, se não me engano. Maravilha. É sempre uma honra, né? A gente poder rever pessoas que um dia a gente deixou algum legado, deixou alguma mensagem, e de lá para cá foi prosperando, né? A gente vê que tem pessoas como você que prosperou, chegou a esse nível, né, de um podcast que está prestigiando a nossa cidade. E parabéns, é isso aí. Você realmente é um empreendedor, né, e veio para mostrar para todos nós aqui como é que se faz as coisas acontecerem. Maravilha, obrigado pelas palavras aí. Antes da gente começar, Elton, presentear aí com a lembrancinha do nosso podcast, a caneca. Todo convidado recebe a nossa caneca. Júlio Prior do Sebrae, não esquecemos de você, viu? Vou entregar a sua caneca. Quando o Júlio participou, nosso fornecedor ainda não tinha concluído a confecção das canecas, mas agora já está regularizado e vou entregar essa semana, Júlio. Elton, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, na verdade a redundância, né? Vamos começar pelo começo, né? Começar pelo começo sempre é ótimo. Quem é Elton? Cara, quem é Elton? Essa é uma pergunta que eu coloco direto. Eu adoro essa pergunta. Quem é o Elton, né? Não é só pro Elton, mas assim, eu coloco muito isso nos meus treinamentos, nos meus cursos. Quem é você, né? É uma coisa assim, é um despertar. Eu gosto de colocar isso para que as pessoas possam começar a despertar e ele começar a visualizar de fato o que ele vem representando nesse mundo. E o Elton é um cristão. Ele é um cara que ama a Deus, a sua família. O Elton é uma pessoa que ama pessoas. Eu sempre falo nos meus cursos, é um cara que ama pessoas, né, que gosta de vivenciar as experiências, gosta de compartilhar informação, conhecimento, sabedoria. Porque eu venho esses últimos tempos, Wagner, aprendendo muita coisa. E eu prometi para Deus um dia assim, falei assim, cara do céu, se o Senhor começar a me desenvolver de verdade, eu vou começar a entrar com força nessa juventude que tanto precisando. E começou a cair do céu assim alguns cursos de jovens, né? E Wagner, está sendo surpreendente assim, poder ajudar as pessoas, porque eu falo assim, cara, eu não só treino pessoas. Eu ajudo pessoas, eu vejo que elas têm as suas deficiências e eu vou em frente, eu vou buscando e vou lapidando, vou trazendo ferramentas para que as pessoas possam estar se desenvolvendo. E o Elton é um cara assim que ama a sua família, o Elton é um cara que ama os seus pais, a minha mãe que já está ao lado do meu grande criador, que eu amo demais de paixão, todos os dias, eu me honro a ele,
porque ele é uma pessoa assim que faz presença na minha vida, é uma pessoa que busca incansavelmente a sabedoria divina, porque eu quero chegar aos meus 70, 80 anos, eu quero ser um cara assim de muita sabedoria e compartilhar essas sabedorias nas redes sociais, tudo que eu fiz, o que eu não fiz, e assim, e esse é o Elton. É o Elton que trabalha na associação comercial como executivo, né, e está ali compartilhando informações com pessoas maravilhosas ali dentro, nos seus departamentos. Eu amo desenvolver pessoas, e esse é o Elton que está se apresentando aqui agora. Caceirense? Nato. Então é um cara assim que eu tenho orgulho de ser caceirense, eu tenho orgulho de viver numa cidade que eu amo. Maravilha. Eu cresci, me formei, e estou aqui até hoje. Cáceres é uma cidade muito especial, muita gente boa. Eu tenho grandes amigos, tenho pessoas. As minhas maiores dificuldades foram todas aqui. Uhum. Os meus crescimentos foram aqui, as Perfeito. minhas dores, os meus desenvolvimentos foram todos aqui. Eu fui buscar ser coach, ser master coach, ser treinador fora, mas eu sempre pensei em Cáceres que tem uma terra de grandes oportunidades. Tem muita gente que chega aqui, Wagner, e fala assim, mas Elton, e aí, tem oportunidades? Eu falei, tem muita. O que a gente precisa é poder olhar com carinho essas oportunidades e transformar elas em ouro. Perfeito. E isso que é ser empreendedor. É transformar pequenas oportunidades em grandes ações, não pequenas ações, mas em grandes ações, e dando o seu passo a passo para ela fazer o seu crescimento natural. Perfeito. O Félix, ele falou aqui no nosso podcast, e sempre que eu converso com ele sempre repete a mesma coisa. Fala assim, eu incentivo sempre que eu posso, né, ou amigos ou conhecidos, por exemplo, eu vou terminar a faculdade, o filho de um amigo meu terminar a faculdade e eu vou embora para São Paulo. Não, insiste em Cáceres. Invista em Cáceres. Cáceres me deu tudo. Cáceres foi aqui que eu fiz minha empresa, foi aqui que eu... Exatamente. E grandes personalidades de Cáceres. Eu tive a honra de gravar um podcast com o Elias Neto. E o Elias Neto falou, Wagner, eu quero desenvolver um projeto para Cáceres. Um projeto de treinamento também, de outros projetos. E eu acho muito legal essa questão de você honrar a cidade que é sua cidade natal, de você investir, acreditar nela. E o Tato também fala algo legal, que é a questão do paradigma. O Tato, foi muito legal o bate-papo com ele, e ele fala assim, o que é o paradigma? Eu ficava com isso na cabeça, e o paradigma é servir ao próximo. E eu acho muito interessante que pessoas bem-sucedidas como você sempre têm isso em mente, compartilhar com... Eu achei muito interessante, você começou falando a sua fala, compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria. Eu não tenho, assim, quase que um lugar onde não vai, eu olho assim e falo assim, eu quero te dar uma sugestão. Eu amo isso. Eu amo. Meus alunos mesmo, eu olho para eles assim, vem aqui, eu quero te falar uma coisa, eu quero te dar um presente. Quero te dar um presente. E se você pegar e olhar para isso, aí eu falo para ele assim, faz sentido, professor? Faz sentido. Então vai, coloca. Então assim, eu sempre falo assim que as ideias, né, esses movimentos que a gente passa para as pessoas são verdadeiros presentes. Às vezes as pessoas elas nem percebem que estão recebendo um presente e simplesmente ignoram. Mas está tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? Mas assim, eu amo compartilhar conhecimento. Eu amo ajudar as pessoas de alguma forma, com alguma ideia, né? Porque eu vejo assim que Jesus, quando veio aqui, ele veio para deixar um legado. Uhum. E eu falei, eu quero deixar um legado também. Perfeito. Eu vou deixar um legado. Não vou segurar nada do que eu tenho, mesmo que seja pouco, mas eu vou compartilhar. Perfeito. Eu acho que eu tenho muita coisa e quero aprender mais ainda, estou buscando mais ainda para realmente ajudar pessoas, que é algo que da minha natureza é amar pessoas. Eu vou amar pessoas, eu amo minha família, minha filha, minha esposa. Você precisa ver assim, o carinho que eu tenho pela minha família. É muito grande. É assim, se você abrir a minha rede social, por exemplo, é foto minha da minha esposa, minha da minha filha, dos meus pais. É de família. Se você perceber assim, Elton, realmente olha o que você vivencia. E eu vivencio família mesmo.
É Deus para mim em primeiro lugar, depois a minha família, depois são todos os restantes. Esses são os meus valores. Perfeito. E a sua formação aqui é contador, né? Isso. E conta pra gente como que foi a sua trajetória, né? Por que contabilidade? Como que saiu de contabilidade hoje agora com foco de treinamento em pessoas, desenvolvimento, né? Conta um pouco dessa trajetória. Sr. Wagner, eu lá já tem quase uns 25 anos mais ou menos atrás, eu desde os meus 14 anos eu trabalho com meu pai é técnico em contabilidade. E aí eu fui trabalhando com ele, eu fui office boy, eu fui cobrador, office boy dele, aí eu fui ser escriturário dele, e aí eu fui me desenvolvendo, aí eu fui formando, fui dando os degraus devidos de crescimento na contabilidade, só que eu tinha uma dor emocional, que eu não era para ficar sentado na cadeira, e é isso que mexia comigo, e essa era uma dor. Como eu vejo muitas dores, né, de pessoas entrando numa profissão que depois ela percebe que não era aquilo que ela queria, né, e depois ela acaba buscando outra coisa. E aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, e ao longo dos meus estudos eu formei em contabilidade, e aí eu fui tentar fazer algumas pós e não deu certo. Eu fui percebendo que tinha alguns erros, eu fui fazendo algumas caminhadas erradas, e aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas erradas. Aí eu fui me aventurar, a verdade é essa, eu fui me aventurar a ser empreendedor, montei um negócio, né? Eu tive uma pequena indústria na área de madeira, de artefatos, eu fazia suporte de notebook, mesinha de café da manhã, adegas, então eu fazia algumas coisas assim super bacana. Eu e minha esposa já fizemos mandalas para você colocar na parede, coisas lindíssimas, né? Então, mas foi indo, foram experiências, eu sempre falo assim, experiências que você passa pela vida, que você tem que absorver o máximo possível, mesmo que não dê certo as coisas. E eu fui indo, fui captando, fui olhando, mas eu nunca com aquela segurança realmente, aquela percepção de segurança real. Aí, nessa empresa, eu comecei a ter muita dificuldade. A grana, era muitos empréstimos, era muitas coisas, a gente penhorava bens para arrumar dinheiro e a coisa não alavancava nunca. E aí eu percebi que eu tinha um grande problema, crenças limitantes. E eu percebia que essas crenças limitantes eram coisas do meu passado, quando eu era criança, e aqui tinha muita coisa que me segurava para despertar meu verdadeiro potencial. E isso começava a me machucar. Aí um dia eu tomei a decisão de vender uma máquina. E eu falei assim, eu preciso investir em mim, para mudar a minha vida. Aí eu vendi algumas máquinas, investi na minha pessoa, fui para Brasília, fui com a cara e coragem, um curso que o próprio Tato foi, o Félix foi também, Método CIS, maior treinamento em inteligência, e eu vou, se Deus quiser, eu vou agora em outubro, estou muito esperançoso, para mim poder ir lá novamente, que eu quero dar uma alavancada, quero inclusive, eu estou convidando, te convido também para ir comigo também nesse período, vai ser do dia 11 a 14 de outubro, vai ser em Brasília, e eu quero levar inclusive algumas pessoas que eu possa ajudar, de repente algumas dificuldades emocionais, eu quero ajudar essas pessoas, não vou cobrar nada por isso, quero levar amigos, e amigos poderem lá trazer experiência para a gente levar outras pessoas, para que a gente possa ajudar essas pessoas, porque eu tive muitas dificuldades. E essas dificuldades foram me afundando, era meu casamento, era a empresa que estava afundando, era meu casamento que estava afundando, era relacionamentos, dinheiro, era escasso dinheiro. Mas tudo por quê? Pela visão emocional, eu vivia mais as minhas emoções do que a própria razão de tudo isso. Eu era impulsivo, era muito impulsivo. Só para você ter noção, eu descobri com os meus estudos que eu tinha, eu não persuadia pessoas, eu manipulava pessoas. E era coisa do mal isso. Caramba! Então eu fui estudar e falei assim, eu quero que o Senhor me ajude, me mude por dentro mesmo, eu quero ser uma pessoa nova daqui para frente.
E de lá para cá, eu tenho já uns 4, 5 anos que eu venho estudando, fiz o método CIS, fiz o coach, mas eu estou no processo ainda. Estou em mudança. Graças a Deus, estou começando a decolar e ficar no ar, crescendo cada vez mais. Eu sempre falo para as pessoas assim, você tem que crescer, você cresce, você quer estabilizar, mas estabiliza lá no ar. Não desce, não desce. Continua de novo e vai pegando um degrauzinho. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não fica nesse vai e vem, que é a pior coisa que existe. Eu vivia assim, nesses altos e baixos. E isso doía em mim, doía na família, a questão de financeira era escasso demais. E aí juntava eu e minha esposa e a gente foi começar a treinar a mente. E eu descobri, sabe, uma coisa que eu não sabia um tempo atrás, que eu era ansioso. Olhei. Fui descobrir que eu era ansioso, tinha crenças limitantes. E aquilo foi me paralisando, fazendo com que eu tomasse as piores decisões possíveis. Quando você fala crenças limitantes, você se refere a eu não consigo, ou eu vejo alguém em sucesso, ou algum patamar acima, eu não consigo chegar nesse patamar, seria algo... é isso aí. Exatamente. Isso não é para mim, digamos. Isso, exatamente. Eu até caminhava, mas chegava no meio do caminho, eu desistia, eu parava. Na maior parte das vezes eu parava. E aí tinha alguma trava, e isso era uma crença limitante. Eu tinha altos poderes sabotadores dentro de mim. Hoje eu estudo isso e ajudo pessoas para que ela não se sabote mais. E isso é uma honra para mim, poder estudar e poder compartilhar isso com as pessoas, porque eu vejo que as pessoas estão parando hoje porque elas não percebem que tem crenças que estão limitando, tem poderes autossabotadores dentro dela, ela precisa olhar para dentro dela. E hoje você trabalha, né, tem um trabalho de executivo dentro da associação e também no Sebrae, no Senai dá aula também, né? No Senai. E você enxerga essa questão da ansiedade, essa questão de... esses problemas que você relatou, né, que você identificou em você mesmo, nos nossos jovens, você identifica isso? Nos jovens também? Muito. Muito. Eu vou ser bem alto, assim, a cada 10, eu tenho aproximadamente em torno de 8 pessoas ansiosas. Nossa. É claro que, assim, em grau muito elevado, em grau médio. Eu já tive até uma aluna minha que teve um momento muito forte dentro da sala de aula comigo, e ela só precisava, o corpo dela já expressava essa ansiedade, explodia. O corpo, na verdade, precisa de amor. Precisa de amor de Deus para a gente acolher aquelas pessoas. Eu fiz uma ferramenta ali e aí foi se desestabilizando, eu falo assim, foi desvalidou até sair e a pessoa acalmar. Mas é assim, é um surto, eu vejo assim que é uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia. E eu vou dizer uma coisa muito séria, Wagner. Muitas pessoas morreram na pandemia, não foi por causa do vírus, foi por causa do medo. E é uma das maiores problemas que as pessoas encontraram, não foi por causa de si do vírus, por causa da pandemia, foi por causa do medo, se solou muito medo. A minha mãe mesmo falava assim para ela e para nós, é claro, ela faleceu no início do ano passado, ela disse assim, eu tenho medo de ir para lá, tenho medo de ser entubada. O que aconteceu com minha mãe? Foi ser entubada e veio a falecer. Então, assim, hoje eu sou muito grato, sou muito resolvido com a minha mãe, com a partida dela, com o braço do meu Criador, porque eu sei que um dia eu vou estar lá junto com ela, meu pai também, daqui uns dias, daqui um tempo, né, se Deus quiser, tempo, vai estar lá junto com ela também. Mas, assim, as pessoas morreram muito de ansiedade. Estourou muita ansiedade, aquele conflito de ver... Minha mãe, olha só como que são as coisas. A minha mãe, ela tinha 70 e poucos anos, mais de 70 anos, sempre dentro de casa. Aí do nada você coloca ela dentro de uma sala onde está cheio de gente, aí ela vê gente morrendo, gente tendo problema, gritando, aquele desespero todo. Como é que você pensa numa senhora? Vai pensar. Então, eu vejo assim, que nós precisamos cuidar da mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos
né, dos nossos idosos também, né, e ajudá-los a terem um movimento diferente de normalidade da mente. A ansiedade, ela é uma anormalidade que acontece dentro da mente. É como se a nossa mente é resultado de fuso horário. E a ansiedade, ela é como se ela fosse uma anti-horário. Você tem medo do desconhecido e você começa a andar para trás com a mente. E aquilo começa a gerar os conflitos. E a principal base é o medo. A principal base de hoje da ansiedade chama-se medo. E eu vejo as pessoas, eu vejo na comunicação, eu fico olhando para a comunicação dos nossos jovens, e é isso que está acontecendo para os nossos jovens. E eu falo assim, gente, se você um dia quiser casar, se livra disso. Busca autoconhecimento. Se programe de uma forma diferente com a tua mente, para que ela seja abundante e próspera. Abundante e próspera. Se você fizer isso, você vai ter muito sucesso, você vai fazer muito sucesso nessa vida. E principalmente cuide de pessoas. Então, e seguindo nosso bate-papo, dentro das empresas, né, você tem feito algum trabalho junto à associação, o que seria um gargalo hoje, não sei se seria a palavra adequada, dificuldade, nessa questão de gestão de pessoas, nessa questão de trabalho em equipe, né? Você identifica algum gargalo, algo que você olha, esse problema ou esse fator aqui é algo que eu estou vendo em várias empresas, algo que a gente pode ajudar aqui, nesse ponto. Você identifica isso dentro das organizações ou ainda não fez trabalhos voltados para empresas? Não, eu não fiz nenhum trabalho ainda voltado para as empresas, né? Mas algo que eu estou fazendo já junto com a Associação Comercial é um projeto muito bacana, porque eu identifiquei algumas dificuldades que as empresas têm com seus colaboradores. E é algo que nós temos um projeto chamado Projeto Plantar, que é onde a gente é um programa, onde a gente, durante um mês, 4 encontros de 1h30, a pessoa recebe todo o conteúdo, as informações necessárias para que ela possa se desenvolver como pessoa. E uma das coisas que eu coloco muito, que eu antes de ser empreendedor, desenvolva a autointeligência emocional. Eu sempre falo isso. Gente, quer montar um negócio? Monte. Mas antes, desenvolva a autointeligência emocional. E nós, dentro desse projeto Plantar, nós desenvolvemos ali praticamente um projeto de comportamento que envolve justamente a percepção do que você faz com o seu comportamento. E aí ele tem inteligência emocional, né, tem uma série de informações que ajuda a corrigir, a pequenos passos, mas corrigir a inteligência emocional, corrigir comportamentos. Tem pessoas que falam para assim, deixou uma imensa gratidão pelo fato de ter participado do curso. Porque teve pessoas que colocou para mim assim, Elton, cara, eu não via meus filhos há não sei quanto tempo, só vivia trabalhando. E aí, dali despertou algo dentro dele, novo dele. Porque as empresas hoje pedem o quê? Pessoas mais produtivas. Só que hoje nós estamos vivendo aí, depois desse momento de pandemia, esse conflito emocional, e ainda tá pairando ainda, as pessoas estão tendo essa dificuldade com elas mesmas. E aí nós colocamos essa oportunidade dentro da Associação Comercial, e até convido os empresários para entrar dentro desse projeto, né? Convido você, Wagner, uma hora dessa, quiser fazer parte do nosso projeto lá, você entender o que a gente faz pelos colaboradores. Tem até empreendedores, né? Os microempreendedores, nós temos ali que também tem buscado, né, conhecer um pouquinho, até fala assim, se você está com alguma dúvida sobre o nosso programa, participa. Depois você indica seu colaborador, que é aquele que estiver melhor, estiver precisando mais corrigir determinadas situações. E a gente fala assim, Tom, aquela ali, ela tem esse problema assim, então manda ela lá. Nós vamos fazer ela despertar alguma coisa nova dentro dela, e disso vai poder aí fazer um pouquinho diferente dentro das empresas, da empresa que está trabalhando. Esse projeto ele acontece todo mês? Todo mês. Todo mês. Todo mês lá dentro.
É um projeto assim que para a gente é de grande valia a gente poder ajudar as empresas, ajudar pessoas. Tem pessoas que estão há anos dentro de uma empresa, mas estão com dificuldade e de repente lá dentro se desperta alguma coisa e começa a acontecer de forma diferente, ajudar melhor o próprio empreendedor, o empresário. E a ideia, e aí nós identificamos esse gargalo que é justamente pessoas podendo ser mais produtivas. Vê se é coerente. O cara pede para o funcionário ser produtivo, mas se o funcionário está com problemas emocionais, como que ele vai corrigir aquilo? Fala para mim. Perfeito. Não vai produzir, não vai corrigir. Então nós montamos esse projeto, um projeto tão simples, para realmente poder subsidiar os nossos associados que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso carinho, por estar ali com a gente, por estar apostando, por estar colocando um projeto que é a sua empresa, junto com o nosso projeto que é a Associação Comercial. Então a gente fica muito feliz de eles estarem lá junto. E aproveitar aproveitando esse gancho, o pessoal que está nos assistindo ainda, empresário, microempreendedor que não está associado na Associação Comercial NASEC, a importância de se associar, de estar no meio dessa organização que tem muito a contribuir com o seu negócio, né, Elton? Exatamente. Eu vejo assim, eu não tinha essa mentalidade como empresário, E eu penso assim, que a gente precisa apostar em uma entidade que vai nos representar. E a Associação Comercial, ela tem esse papel. Nós fizemos inúmeras reuniões, por exemplo, com relação ao free shop. Daqui uns dias nós estamos indo sentar com o governador para falar para ele: assina aqui, meu amigo. nós vamos levar um documento para ele assinar, para ele poder apostar em Cáceres. E quem que faz isso? A Associação Comercial. Então, às vezes, pode não chegar diretamente o benefício para ele, mas indiretamente nós estamos trabalhando para a cidade prosperar. Nós estamos ali agora fiscalizando a obra de frente à nossa associação, Perfeito. Que é a Praça Duque de Caxias. Verdade, eu vi o trabalho de vocês lá. Então aí nós estamos nessa vibe de representar aqui, representar ali. Nós sentamos várias vezes com a prefeita. Nós temos ali agora o Observatório Social, com uma outra entidade importantíssima. Aproveita o gancho, fala um pouco do observatório. Pois o Observatório Social, o Tato achou, visualizou a importância de se voltar, porque ele estava com suas atividades paralisadas. E aí o observatório, nós reunimos alguns empresários, eu estava junto também, e achamos por bem voltar, porque ali você pode não fiscalizar, mas dar sugestão para a prefeitura, os órgãos públicos, da importância de se fazer uma gestão qualificada para o município, nas contas públicas, nas merendas, nas escolas, a forma de se tratar melhor o nosso público, que é o nosso cidadão brasileiro, nosso cidadão cacerense. E aí o observatório tem esse papel de poder dar apoio, de trazer ideias, olhar, observar, e trazer alguns movimentos diferentes. E esse é o papel do Observatório Social. E o Observatório Social está junto com a Associação Comercial. Nós praticamente ali juntamos todas as situações para fazer um trabalho maravilhoso. E é por isso que nós pedimos o apoio de você, empresário, que venha fazer parte da entidade. É importante fazer, contribua, qualquer coisa que você puder contribuir lá, vai ser de grande benefício, para as nossas entidades poderem... E é uma contribuição, nós estamos falando de contribuição, apenas para a nossa entidade ou a entidade do observatório sobreviver e dar continuidade aos projetos. E é algo que vai... O Facchini fala que é algo que vai beneficiar a cadeia. Sim. É uma cadeia. Igual a questão do free shop, é uma cadeia. Dando certo, e eu estou na torcida, na expectativa, o que vai dar certo, vai ser a cidade toda vai ser beneficiada. Então, é concorrência. Eu não enxergo por esse lado. Eu enxergo que vai ter um movimento maior na cidade e vai ser... A rede hoteleira vai ser beneficiada, a rede de restaurante vai ser beneficiada. Então, é um ciclo que vai ajudar. E, dessa forma, a associação comercial, junto com o observatório, também é de suma importância. O Tiago,
Thiago De Luca, né? A época da pandemia ele foi presidente, ele estava presidente, né? Também fez um trabalho muito intenso na época da pandemia. O Thiago é um dos próximos convidados aqui. E eu tenho essa curiosidade de perguntar para ele como que foi. Imagino que deve ter sido um desafio muito grande durante a pandemia, né? Porque é uma pressão de todos os lados e comerciante, não tem que fechar, e prefeito fala uma coisa, e enfim. Ele deve ter passado também uma pressão muito grande, né, nesses dias de pandemia. E tomar decisão nesse momento não era fácil. E a pandemia, na verdade, o trabalho que a Associação Comercial fez durante a pandemia é um trabalho muito intenso. Muito. E é só um pequeno exemplo. Não é? Então, você empresário que ainda não é associado, corre lá e vamos unir forças. Isso. Unir forças. Nós temos muita coisa lá dentro. É só conversar, nós temos a nossa equipe, que a pessoa precisando de informações, consultas, nós temos inúmeras situações, temos uns cursos, temos ali, nós estamos implantando, vamos para os próximos, temos que implantar muita coisa ali dentro. E vale a pena, vou te dizer, vale a pena estar junto. E aproveitando esse gancho falando de pessoas, de ansiedade, a importância, na sua opinião, da pessoa buscar essa qualificação, buscar esse desenvolvimento pessoal. Não adianta a pessoa, eu quero que meu funcionário seja treinado, mas se o empresário ele não tem essa mentalidade dele também precisa. Eu sou empresário, eu preciso de treinamento, eu preciso buscar ajuda. Wagner, eu tenho me deparado com muitas situações de muitos empresários dizerem assim, ele precisa. E aí eu vejo assim, uma dificuldade tão grande de alguns dos nossos empresários, muito grande, de lidar com pessoas. Porque hoje, o empresário, além de... Por isso que eu falo assim, você quer ser empresário, busque inteligência emocional primeiro. Porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com o público. Primeira pessoa que você tem que aprender a lidar é com você primeiro. Se você não souber lidar, porque olha só, podem fazer uma pesquisa, eu não preciso nem fazer pesquisa, mas faz uma pesquisa por aí. A maioria das pessoas vai reclamar porque não vende, porque a cidade é isso, mas ela reclama, mas ela não tem atitude de lidar com pessoas. Ela não busca parceiros. A associação comercial, por exemplo, é um laboratório enorme para você se relacionar, vender seus produtos lá dentro. E as pessoas olham a associação. Algumas pessoas olham de forma, eu vou ter custo. Então, assim, às vezes a dificuldade não é a empresa tem o dinheiro. Eu falo isso porque eu já fui empresário, eu sei do que eu estou dizendo. Eu fui meu próprio laboratório lá atrás e hoje eu olho e levo para os meus alunos e mostro para eles o que eles podem e o que eles não podem. Sabe o que eu faço esses tempinhos atrás? Mas vou falar uma coisa. Eu tive um curso de empreendedorismo no Senai. Aí eu chegava na sala lá, sabe o que eu colocava para eles? Olha, eu quero aqui no curso, vocês querem primeiro que eu seja verdadeiro ou meia boca? Ele fala, eu quero verdadeiro, professor. Beleza, segunda pergunta. Depois dessa pergunta, o que vocês querem enquanto empreendedor? O que vocês querem enquanto empreendedor? Primeiro vocês têm que responder, vocês têm que fazer pergunta para responder, para dar o próximo passo. Aí o terceiro, eu falo para ele assim, eu vou ensinar aqui vocês a quebrarem sua empresa e vou ensinar vocês a terem sucesso. Você vai ensinar isso, professor? Eu vou ensinar. Porque eu já sei os dois lados da moeda. Eu sei os dois lados. Então eu vou ensinar vocês a quebrarem. E aí você vai falar assim, um dia você vai falar assim, gente, eu estou caminhando por aqui, eu vou quebrar. Eu lembrei de alguém que um dia me passou a minha informação, se eu fizer isso, eu vou quebrar minha empresa. Mas uma das coisas que eu mais ensino dentro de sala de aula é você trabalhar pessoas. Porque dentro da empresa, no departamento financeiro, comercial, qualquer departamento de vendas, qualquer departamento, você vai lidar com pessoas. Você tem que ser gentil, você tem que ser amável, você tem que ser alegre, tem que ser feliz com aquelas pessoas que vão estar junto com você. E eu conheço pessoas tão ingratas, empresários ingratos,
que quando vai falar de colaborador, ele já fala, sabe, com raiva, cara. É verdade. E aí eu sinto muita dor assim, são pessoas que têm dinheiro, que têm situações que eu vejo que de repente elas poderiam ser diferentes. Que a empresa era para ser um propósito de mudança de vida. E não apenas uma empresa apenas para dar emprego. Tinha que ter um propósito, mudança de vida de pessoas. Mas tem empresas que apenas ainda olham pelo dinheiro. Eu falo para os meus alunos, hoje eu não faço mais por dinheiro, eu faço por um propósito aqui dentro da sala de aula. Olha aí. Propósito. Forte isso aí. E é isso que eu levo lá dentro. E entro com força mesmo. E quando eu entro dentro de uma sala de aula, eu já chamo o meu criador e falo assim, entra comigo aqui, entra com força. E eu faço sempre isso. Sempre isso. E graças a Deus eu tenho feito ótimos cursos, tenho sido muito bem avaliado pelos cursos. Agora, em breve, eu vou estar lá relançando, eu parei por causa da pandemia, mas eu vou estar relançando, acredito que até outubro, novembro, eu vou estar relançando aí inteligência emocional novamente aqui em casa. Muito bom. Então eu já convido, já fique aí alerta, Pode. né? Até você, meu público, que vai estar escutando aí esse podcast. Em breve nós vamos estar lá relançando, mas agora com um poder 2.0, porque o Elton, que ministrava o curso há 3, 4 anos atrás, é totalmente diferente hoje. Esse curso vai ser aqui em Cáceres. Vai ser aqui em Cáceres mesmo. É uma imersão de 2 dias, que eu vou entrar firme mesmo, eu vou entrar com um negócio quente mesmo, para mudar a mentalidade. Nós precisamos mudar a mentalidade. Quando você muda, Wagner, você quebra alguns paradigmas, como o próprio Tato quebra paradigmas, você quebra algumas crenças limitantes, você começa a enxergar algo que você não enxergava antes. E é isso que vai fazer você começar a prosperar e fazer alguma coisa de diferente daqui para frente. E aí eu quero ajudar pessoas, assim. Eu quero deixar esse meu legado nesse mundo. Maravilha. Quero deixar algumas sementes aí, sabe, de forma diferente. E ele poder jogar essa semente talvez para o futuro lá, com seus filhos, netos, que seja. E eu quero deixar esse legado no mundo. Pode ter certeza que é algo que eu vou fazer sim. Nós tivemos o FIP, né? Sim. E a associação teve o espaço ali no stand ali, e você me adiantou sobre esse projeto desse curso, né? E eu fiquei bem feliz, porque Cáceres precisa disso. Precisa de treinamentos, precisa de pessoas que estejam dispostas a investir em Cáceres. E aí, quebrar um pouco, eu vejo um pouco de resistência, a minha percepção, posso estar enganado, mas um pouco de resistência, né? Para que fazer treinamento? Muitas pessoas, né? E aí engloba tudo, desde funcionário até... e muitas vezes o colaborador já está desmotivado por vários fatores pessoais, como você já expôs, né? Não, para que fazer treinamento? Não vai mudar nada, não vai acontecer nada, sempre fica na mesma. Aí que está o grande erro de quem fala não vai mudar nada. Por mais que ele coloque, ele já está com aquela crença negativa, limitante de que não vai mudar. E aí o olhar, por mais que a pessoa às vezes possa até mudar, ele bota o colaborador, mas ele acaba não olhando o colaborador porque ele já tem uma estigma de que aquilo não muda na mente. Mas nós precisamos mudar um pouquinho nossos seres emocionais para que a gente possa deixar um legado nesse mundo. Eu não deixo de falar que nós precisamos deixar o legado aqui dentro. O ser humano, ele é especial, ele é maravilhoso, só que ele não aprendeu a lidar com ele mesmo. E eu era assim. E hoje eu estou aprendendo, todos os dias aprendo, eu olho para algumas características minhas, o que eu preciso mudar aqui, o que eu preciso mudar ali. Essa autoanálise. Exatamente. Eu comecei esses dias a fazer essa autoanálise todos os dias, fazer pergunta, fazer avaliação, fazer nota todos os dias de cada evento que eu tenho durante o meu dia, eu começo a fazer nota. E tudo isso eu já estou aplicando, porque eu vou pegar tudo isso e vai ser um tema que eu vou colocar em prática no dia dessa imersão de 2 dias. Vou colocar à disposição das pessoas e mostrar para ele o que mudou para mim, eu vou mostrar para ele que pode mudar para ele também. E dali quebrar algumas barreiras que justamente são essas crenças que ficam limitando. São barreiras que nós colocamos dentro da nossa vida. Isso são as crenças limitantes, são barreiras que a gente coloca e sem perceber
sem perceber, você acaba se retraindo pelo crescimento, pelo potencial que você poderia estar colocando nesse universo e não colocou. E eu comecei a colocar isso já, e isso vai transformar ainda muito mais a minha vida, mas só que eu quero ajudar pessoas daqui para frente. E o mental manda muito, né? Muito, muito, muito. É o principal de tudo. É o principal de tudo. Mas é isso aí, é uma luta. É uma luta que nós fazemos. Ela é prazerosa. Eu já olho isso não com aquele sacrifício que as pessoas esperam. Não, eu olho as pessoas, está tudo bem. Se o Wagner não quiser trabalhar a mentalidade agora, está tudo bem. Daqui a pouco, quem sabe, ele busca. Mas vale a pena. Porque se você desenvolver a mentalidade, você diminui dores emocionais, dor no corpo, inclusive até alergias no corpo. Como que é poderoso essa questão da mente. Uma vez eu fiz uma ferramenta com uma amiga no final de semana. Ela estava com dor aqui, dor ali e dor nos 2 pés. Talvez ela possa até escutar. Daqui a pouco, se ela ver esse podcast, talvez ela vai se reverenciar que seja ela. Eu cheguei no final de tarde, 3 horas da tarde na casa dela. 1h30 depois, que ela estava tendo dores há mais de 4 meses. Eu saí dali sem ela uma dor no corpo e no pé. Eu falei assim, impressionante, Alto. Não estou sentindo nada. Ela não fazia assim, ó. Ela não fazia assim. E ela saiu de lá fazendo assim, ó, botando mão, botando outra. Dos 2 braços não fazia. E ela levantava os 2 braços. E é coisa impressionante. Olha só. Eu apenas direcionei a mente dela que era possível, sim, ela eliminar tudo isso. E eram toxinas que foram alojadas no corpo dela e ela simplesmente deixou ir embora. Foi fantástico, foi um momento maravilhoso. Era a ansiedade tremenda que ela causava dentro dela e aquilo foi alojando, que chega uma hora o corpo não aguenta, ele começa a sentir dor. É assim que funciona. E aí as pessoas acham que remédio, cara, você tem que vivenciar mais a sua essência. Quando você vivenciar a sua essência, nem dores você tem, nem dor de cabeça você vai ter. E é maravilhoso quando você começa a se descobrir, quando você chega àquela verdadeira essência de quem você é. Eu sempre falo assim, a essência de quem você é, de que foi entregue por Deus, mas você nem pegou ainda. Mas você tem a oportunidade sim de pegar a sua essência, porque você é filho dele. E é isso que me deixa cada vez mais feliz de poder contribuir com as pessoas. E eu fico feliz hoje aqui de estar aqui com você, de poder jogar isso para frente. Isso maravilha. Para mim é de grande e imensa felicidade eu poder compartilhar isso. Falar com você, com esse público maravilhoso, que ele pode sim trabalhar a mente, porque tem muita gente que acha assim que a dor, ela vem só por causa, é idade. Dor nenhuma aparece por causa da idade. Ela aparece porque a mente está causando algum conflito e ela vai distribuir em algum lugar do corpo. É assim que funciona. Então nós precisamos olhar a nossa vida com mais carinho, com paixão, com mais amor, com mais empatia. Boa. E é isso que vai fazer o ser humano ser mais feliz daqui para frente. Ô Elton, e que mensagem você deixa para quem está nos assistindo aí? Sobre tudo, sobre o que nós falamos, um apanhado geral, assim, o que você deixaria de recado para quem? Desde o do colaborador, do empresário, ou da dona de casa, enfim. Bom, eu como treinador vou deixar a mensagem de que vale a pena investir no ser humano. Vale a pena. Vale a pena você amar mais o ser humano, vale a pena você olhar de forma diferente o ser humano, porque ele tem coisas especiais. O que nós precisamos é desmistificar isso. E quando a gente começar a desmistificar isso tudo, as coisas começam a acontecer ao nosso redor. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que não conseguimos os resultados que precisamos. Mas invista no ser humano, invista no seu filho, invista na sua esposa, invista no seu colaborador, invista nas pessoas, no seu vizinho. Um bom dia, uma boa tarde, mais alegre. Seja feliz.
Distribua mais alegria no universo. Eu garanto que o seu mundo, o mundo que você está participando, vai agradecer mais. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, para todos que estão nos vendo aqui, e sentir tudo isso ao longo da sua jornada. Maravilha. Muito obrigado, Elton, pelas palavras, pela participação aqui. E é exatamente isso, né? Quando você chega no ambiente, chega uma pessoa, dá aquele bom dia animado, com aquele sorriso, contagia, isso contagia. E é exatamente isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Participação, esse conteúdo. O presente carinhoso que está aqui. Tomar aquele café, lembrar da gente. Aquele cafezinho. Prazer. Já vou estrear amanhã. Opa, maravilha. Manda aquela foto pra gente postar. Prazer. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. Aí, ó. Contatos. Agradecer aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, agradecer a Sorve Mais. Melhor pizza da cidade aqui, ó. Sorve Mais. Aí, ó. Nosso amigo Cristiano. John, obrigado pela ajuda, mais uma vez. Nosso backstage. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E vamos que vamos até o próximo episódio.